Quantos compressores você acha que quebraram / queimaram por falta de regulagem de pressostato? Às vezes você chega na loja, a loja é de uma máquina de resfriados, e ela para estar evaporando ali entre -8 e -12. Quando você olha no manômetro, ela está com uma pressão de -20, -18. Ou seja, o compressor está completamente fora do regime, o cliente está pagando mais por isso, que está fazendo o compressor trabalhar mais, e daqui a um tempo você corre o risco de ter uma quebra daquele compressor e daquele sistema. Meu nome é Diego Mendes e hoje a gente vai falar sobre a regulagem desse cara aqui, ó, KP15. Vamos lá, pessoal? Vamos começar falando desse camarada aqui, ó. Ele é o famoso KP15, né? Ele é pressostato de baixa de um lado, como se fosse o KP1, e o pressostato de alta do outro, como se fosse o KP5. Você vê que a regulagem, a régua é totalmente diferente, né? Um vai de 8 a 32 e o outro vai de menos 0,2 a 7,5. Então as aplicações dele são totalmente diferentes. Esse para sucção, esse para descarga, beleza? E aqui, nos terminais dele, como funciona? Você tem esse camaradinho aqui, que ele é o teu comum. Esse camarada aqui ele vai ser o teu comum. Esse camarada aqui vai ser o que vai mandar ligar o compressor. Por que você sabe isso, Diego? Cara, é simples de resolver, ó. Força ele aqui, ó. Quando a pressão subir, ó, o comum tá aqui no meio. Opa, deu passagem para cá, ó. Desse barramento aqui, ó. Tá vendo? Que sobe, aí tem uma paletinha aqui que vai encostar nesse barramentozinho. Se eu largar, ó, não encosta mais, tá vendo? Se a pressão subir, encosta. Se a pressão abaixar, não encosta mais. Beleza? Então, esse camarada aqui é o comum, esse outro aqui é o que manda ligar o teu compressor, esse camarada aqui é o que fala que a tua pressão está baixa, e esse camarada aqui é o que fala que a tua pressão está alta. E voltando aqui, uma vez que esse camarada aqui suba a pressão dele, ele não volta automaticamente, igual esse camarada de baixo aqui, ó. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Esse aqui não. Esse aqui, uma vez que ele atuou, o reset dele é manual, pessoal. Aqui, ó. Tá vendo que por enquanto ele tá encostando, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Agora eu vou resetar ele aqui, ó. O meu dedinho aqui em cima, ó. Tá vendo o que aconteceu com ele? Ele não está mais encostando. Ou seja, uma vez que esse pressostato de alta aqui ele atuar, o único jeito de você fazer esse compressor voltar a funcionar é vindo aqui e resetando ele manualmente. Ele não tem modelo dele que tem um reset automático. Esse modelo aqui em específico, ele tem o reset manual. Beleza? Tem seus pontos negativos e positivos, mas esse modelo aqui em si, o reset dele é manual. Beleza? Então você pode ver aqui, ó, que não está mais encostando. Show de bola? Vamos lá. Aqui, pessoal, vocês vão ter, ó, a regulagem do pressostato de baixa, regulagem do pressostato de alta e o diferencial do pressostato de baixa. Aqui, ó, esse camarada corresponde a esse e esse camarada corresponde ao diferencial, beleza? De modo que, se eu girar para um lado, ó, repare nessa régua aqui, ó. Se eu girar para esse lado aqui, ó, olha o que está acontecendo com o meu pininho. Está subindo, concorda comigo? Se eu girar para o outro lado, ó, olha o que está acontecendo com o meu pininho. Ele está descendo. Beleza? Você reparou aqui que ele atracou e desatracou. Beleza? Então, aqui você vai definir a regulagem da tua máquina de baixa e aqui você vai definir a tua regulagem da tua máquina de alta. Beleza? E agora nós vamos estar verificando, pessoal, com essa atual regulagem aqui, com qual pressão que ele está ligando e qual pressão que ele está desligando. Baseado nisso, a gente vai fazer o ajuste para a nossa realidade, para a nossa pressão. Beleza? Vamos lá. Coloquei aqui, ó, as duas ponteiras na escala de continuidade, né? A ponteira do multímetro está no comum e a outra onde eu quero que ligue o compressor, né?
que o compressor ele liga nessa daqui. Então, por enquanto, nessa atual, com a pressão que está no terminal aqui do pressostato, ó, na mangueirinha, essa pressão não está sendo suficiente para fazer com que esse camarada aqui, ó, feche. A pressão está muito baixa e está gerando um alarme de baixa. Então eu quero que esse camarada aqui suba, ó, e feche o meu comando. Mande ligar o meu compressor. Por enquanto, mas ele só está fechando porque eu estou pressionando ele aqui, ó. Quando eu largar ele, ó, parou. Beleza? Então, ó, atualmente, vamos ver aqui, ó. Atualmente eu já estou com quase 3,5 aqui, né? 3.2 bar, no caso aqui eu estou com 45 PSI e ainda ele não está ligando. Então é assim que é feita a regulagem, pessoal. Aos pouquinhos, vamos colocar gás aqui para a gente ver, ó, com quanto que ele vai ligar. Aos poucos. Foi para 3,5, não ligou ainda. 3.8 ali, né? Não ligou ainda. Opa, ele ligou ali com cerca de 4 bar, ó. Tá vendo? Já deu continuidade. Agora o pessoal está mandando ligar ele. Agora vamos verificar com qual regulagem está mandando ele desligar. Vamos lá. Vamos tirar o gás aqui, ó. Ó. Vou abrir todo ele aqui, a pressão vai subir um pouco, mas eu já sei que ele liga com 4. Beleza, agora vamos ver com quanto que ele desliga. Eu vou tirar aos pouquinhos o gás, ó. Tô tirando aqui pela alta, tá, pessoal? Ó. Então ele liga com 4. Ó. Já estou em 3,5 e não desligou ainda. Vamos ver. Ó. Ele desligou ali com cerca de 3.4, 3.3 por ali, né? Ou seja, quando ele ligou aqui, ó. Ele ligou aqui, ó, com 4 PSI, ou seja, 58 PSI mais ou menos aqui, né? E quando ele desligou mais ou menos aqui, ó, com mais ou menos uns 48 PSI, 46, ele desligou por aqui, beleza? Então, como tu vai trazer isso para a tua realidade agora? Tu já sabe que ele está desligando com 48, né? E ele está ligando com 58 ali, 56, beleza? Aí o que você vai fazer? Você vai agora ajustar esse camarada aqui, ó. Vamos lá, vamos dar uma ajustada nele. Então eu quero que ele, por se tratar de um sistema de resfriado, pessoal, 404 resfriado, eu quero que ele ligue com 52, no caso menos 8, e eu quero que ele desligue com 43 PSI, no caso menos 12. Beleza? Então o que a gente vai fazer? A gente vai descer um pouquinho a regulagem desse cara. Entende? Eu tenho que descer ele um pouco. Por quê? Ó? Eu estou desligando ele com, como eu falei para vocês, ó. Eu ligo ele com 58 e eu não quero ligar ele com 58, eu quero ligar ele com 52, beleza? Então eu tô 6 PSI acima da minha regulagem, beleza? Então o que eu vou fazer? Eu quero ligar ele mais rápido, eu não quero que demore tanto para ligar, não quero que espere a pressão chegar a 58, eu quero que ela chegue a 52 e ele já ligue. Então o que eu vou fazer? Eu vou subir um pouco a regulagem dele, ó. Ó, vou colocar ele aqui, ó, só um pouco.
subir. Ah, Diego, mas você não girou quase nada, pessoal, mas o ajuste dele é dessa forma. Não é girando 3, 4, 5 voltas. O ajuste dele é fino. Como você não tem muita precisão aqui, ó, você vai ter que fazer a sua regulagem nesse cara aqui. Ele é só um dispositivo mecânico para ligar e desligar, mas a regulagem você tem que fazer ou com apoio de um manômetro ou com apoio de um transdutor de pressão ali, que quem vai te falar vai ser o controlador. Mas quem regula de fato esse camarada é o teu manômetro ou o teu transdutor que vai te passar a informação, que é um instrumento mais preciso que esse camarada aqui. Entendeu? Agora nós vamos lá de novo. Vamos ver agora, depois dessa regulagem, com quanto ele está ligando e com quanto que ele está desligando. Então vamos lá. Você repare que por enquanto não está dando continuidade, ou seja, ele está falando para mim que minha pressão está baixa. Você verifica que aqui, ó, não está encostando. Beleza? Então ele está falando para mim que para essa regulagem a minha pressão ainda não subiu o suficiente. Tem que subir mais para eu chamar o compressor, né? Então, lembrando que eu tenho que chamar ele com 53, né? Então, quando for mais ou menos aqui, ó, aqui está o 50, né? Ó, 40 PSI, 50, 60. Quando for mais ou menos aqui assim, ó, eu tenho que chamar o meu compressor. Vamos ver? Vamos colocar aos pouquinhos então. Opa! Eu acho que a gente está chegando perto do que a gente precisa. Vamos verificar? E eu combinei com vocês que eu quero que desligue com 42. Vamos lá ver, ó. Agora a gente vai tirar o gás aqui, vamos abrir aqui, a pressão vai subir mais um pouco. Normal, gás na mangueira, né? E agora a gente vai tirar o gás aqui, pela alta aqui, ó, para a gente verificar com quanto que ele está desligando. Por enquanto ele continua ligado. Opa, quando bateu 42, ele desabilitou, ele cortou meu compressor, ou seja, eu liguei ali com 58, mais ou menos, né? E eu desliguei com 42. Para você ver que o ajuste dele é muito fino desse cara. Não precisa você ficar girando aqui. Ah, Diego, não tô conseguindo regular. De repente você tá girando muito para um lado ou girando muito para o outro. O ajuste dele é muito fino, pessoal. Você vê que eu quase que eu nem girei ele direito e eu já fiz a regulagem que eu precisava. Entendeu? Agora sim, ele está desligando com 42. Então, voltando, pessoal. Como o meu diferencial aqui, ó, tá no mínimo, ele tá com 0,7. Beleza? Aí o que vai acontecer aqui, ó? Era para eu desligar ali com 42, 43 PSI e eu já consegui isso. 43 mais 0,7, ele vai estar isso aqui, ó, 50. O certo mesmo é dar 50, é cravado. Mas é um dispositivo mecânico. Você não vai conseguir uma precisão tão grande dessa forma. Então, você tem que ter uma ideia do que você precisa e você chegar o mais próximo dela que você conseguir. Então, eu desliguei com 43, né? Então, a pressão vai subir 0,7. 43 mais 0,7, ele vai dar 50 PSI. Ou seja, quando for 50, 52 PSI, ele vai ligar o compressor novamente e você vai ver o compressor trabalhar dessa forma. Bateu 52 PSI, o compressor liga com pressão baixa, e como o teu evaporador lá vai estar ligado, então ele vai manter essa pressão entre 52 e 43. Uma vez que lá entrou em degelo, fechou a solenoide, opa, como fechou a solenoide, a pressão vai cair. Bateu 43 PSI e desligou. Entende, pessoal?
Então, ele vai trabalhar nessa faixa, entre 52 e 43, entre menos 8 e menos 12 graus de evaporação.